Jó capítulo 42. A experiência do Deus vivo. Então Jó respondeu a Javé: Eu reconheço que tudo podes e que nenhum dos teus projetos fica sem realização. Tu disseste: Quem é esse que escurece os meus projetos com palavras sem sentido? Pois bem, eu falei sem entender, de maravilhas que superam a minha compreensão. Tu disseste: Escute-me, porque vou falar, vou interrogá-lo, e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, agora, porém, os meus olhos te veem. Por isso, eu me retrato e me arrependo sobre o pó e a cinza. A intercessão do pobre. Javé terminou de falar com Jó e se dirigiu a Elifaz de Temã, dizendo: Estou irritado contra você e seus dois companheiros, porque vocês não falaram corretamente de mim, como falou o meu servo Jó. Portanto, peguem 7 bezerros e 7 carneiros, e vão até o meu servo Jó, ofereçam os animais em holocaustos, e o meu servo Jó intercederá por vocês. Em atenção a ele, eu não os tratarei como a insensatez de vocês merece, porque vocês não falaram corretamente de mim, como falou o meu servo Jó. Então, Elifaz de Temã, Baldade de Suás e Sofar de Namate fizeram o que Javé lhes tinha ordenado, e Javé atendeu às orações de Jó. O retorno da felicidade. Quando Jó intercedeu por seus companheiros, Javé lhe mudou a sorte e duplicou todas as posses. Seus irmãos e irmãs e os antigos conhecidos foram visitá-lo. Almoçaram em sua casa e o consolaram e confortaram pela desgraça que Javé lhe tinha enviado. Cada um ofereceu a Jó uma soma de dinheiro e um anel de ouro, e Javé abençoou Jó, mais ainda do que antes. Ele possuía agora 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Teve 7 filhos e 3 filhas. A primeira chamava-se Rola, e a segunda Cássia, e a terceira Azeviche. Em toda a terra não havia mulheres mais belas do que as filhas de Jó, e seu pai repartiu a herança entre elas e os irmãos delas. Depois disso, Jó viveu ainda 140 anos e conheceu os seus filhos, netos e bisnetos. Depois Jó morreu, velho em idade avançada. É o ponto culminante e a chave de todo o livro. Jó tinha decidido silenciar diante da grandeza e ciência de Deus. Agora faz confissão de fé, que nasce de sua própria experiência, ultrapassando toda uma teologia que o impedia de chegar ao Deus verdadeiro. Eu te conhecia só de ouvir. Ele pôde finalmente descobrir que esse Deus vivo está presente e em comunhão com ele, dentro da situação que ele está vivendo. Agora, os meus olhos te veem. Dessa forma, o autor deixa bem claro que toda teologia ou concepção de Deus é sempre relativa e limitada, podendo até mesmo impedir a experiência do Deus vivo. Jó estava com muitas perguntas e Deus não respondeu a nenhuma delas. Ao contrário, trouxe-lhe outras. Mas este final mostra que Deus sabe ler o mais íntimo desejo do homem e responder a esse desejo, tornando-se solidário e entrando em comunhão com ele. Nessa comunhão, já não é preciso preocupar-se nem mesmo com a própria reputação. Agora, a honra do homem depende de Deus. Doravante, o homem pode lutar junto com o Deus Criador para construir a justiça e a harmonia que o Deus projeta, dominando a força bruta e triunfando sobre o mal. O versículo 6 fala de um ritual de penitência a ser cumprido, não por uma falta moral, mas pelo orgulho que leva o homem em desespero a se julgar igual a Deus e a pedir contas a Ele, reconhecendo e aceitando a condição humana. A pessoa se liberta, porque é nessa condição que pode encontrar Deus. Este apêndice apresenta o final primitivo da lenda, que começa em Jó 1, de 2 a 13. O autor dos capítulos 3 a 42 pretendia substituí-lo, a fim de romper completamente com o dogma da retribuição, mas o pensamento religioso posterior certamente se escandalizou com a obra e voltou a acrescentar o final da lenda primitiva, que certamente recebeu os retoques. Os 3 amigos são criticados porque na lenda original teriam dito algo parecido
com que a mulher de Jó lhe havia sugerido. No conjunto do livro, porém, a crítica de Javé se dirige a todos aqueles que, para defender a sua concepção de Deus, não têm escrúpulos de massacrar o ser humano. O fato de que os três amigos dependem da intercessão de Jó é muito importante. Só sobre em comunhão com Deus pode ser agente de reconciliação para os demais. A lenda terminava com o retorno da felicidade antiga, prêmio pela fidelidade do justo. Jó recebe em dobro tudo o que havia perdido, com reparação por perdas e danos previstas na lei. Não se fala em recuperação da saúde, mas o versículo 16 a supõe. E fato curioso, quando tudo fica resolvido, os parentes e amigos voltam. E isso deixa uma questão em aberto. Além de Deus, quem está disposto a se solidarizar com os marginalizados?